Bom dia, Ricardo Leão. Bom dia. Iniciamos este mês de junho as crónicas mensais e hoje estamos aqui à conversa e começava por perguntar que temas é que escolheu para esta conversa de hoje. Bom, primeiro, antes de mais, agradecer aqui o convite e, mais uma vez, enaltecer o trabalho que a Loures Obrigado. TV tem vindo a fazer, algumas vezes com maiores ou menores dificuldades, mas que apelava à continuação dessa resistência em prol de uma informação livre, democrática e que, de alguma forma, consigamos todos ter a nossa voz e dar as nossas opiniões e expressar os nossos contributos. Portanto, queria aqui, antes de mais, enaltecer a posição firme, frontal, mas, acima de tudo, de um serviço público que a Loures TV tem vindo a fazer ao longo destes tempos. Obrigado. Feito este agradecimento, eu, de alguma forma, como a primeira vez que estamos a fazer esta crónica. Em nome do PS, aqui do Conselho de Loures, escolhi três temas que têm que ver, de alguma forma, com o momento em que nós hoje vivemos. Por um lado, falar sobre a descentralização de competências, quer do ponto de vista local, quer do ponto de vista do poder central, porque é uma matéria que vai iniciar-se do ponto de vista do Governo e da Assembleia da República. Queremos que, de facto, antes do fim desta legislatura, este processo esteja fechado, em termos de descentralização de competências. É uma reforma nunca feita anteriormente e que se pretende, de alguma forma, um maior reforço de competências, quer para as autarquias locais, neste caso câmaras municipais, mas também juntas de freguesia, e depois, obviamente, colar, porque é um momento também que se encontra, muito recentemente, há cerca de um mês, foi assinado, digamos, o protocolo de descentralização de competências entre a Câmara Municipal de Loures e juntas de freguesia do nosso Conselho. Outro tema que eu gostava também de abordar, tendo em conta também a proximidade que vivemos da votação, foi o orçamento dos serviços intermunicipalidades de água e resíduos aqui do Conselho. Foi recentemente aqui aprovado na Assembleia Municipal e, portanto, também gostaria de tecer alguns comentários relativamente a essa matéria, porque muito se falou. Sim, desde janeiro, de alguma forma, repor. As pessoas, ao fim e ao cabo, perceberam, mas nunca é demais. E depois queria falar um pouco sobre os investimentos da Câmara, quer alguns erros do passado, portanto, falar de investimentos de monta, de grande monta, e que, de alguma forma, tem que ver com o cotidiano e a vida diária das pessoas, e um alerta que gostava de fazer à Câmara para um futuro não se repetir os mesmos erros que aconteceram no passado. Estes eram os três temas que eu gostava aqui de colocar. Começando com a descentralização de competências. Vou falar aqui já, começar do ponto de vista local. A Câmara anunciou agora, quer através e legitimamente dos seus meios de publicação, quer do ponto de vista do MUPIs, quer do ponto de vista da própria revista, anunciou, e também do ponto de vista da Caixa do Correio das pessoas, anunciou com pompa em circunstância um reforço de competências e meios financeiros às juntas de freguesia do nosso Conselho. Eu, por razões óbvias, não sou enquanto Presidente da Conselhia de Loures do PS, mas também fazendo parte de um executivo de uma junta de freguesia, neste caso também e Prior Velho, acompanhei de perto estas negociações entre a Câmara e as juntas de freguesia. Isto não foi mais do que um reconhecimento do erro que a CDU e a Câmara Municipal de Loures fizeram nos últimos 4 anos. Nós, o PS, durante a campanha eleitoral, sempre disse que estava contra aquela retirada de meios e capacidade financeira às juntas de freguesia. Nós, se recuarmos 4 anos a esta parte, as juntas de freguesia receberam à volta de menos de 3 a 4 milhões de euros por ano durante o último mandato. Foi retirada a pintura das passadeiras, foi retirada a sinalização horizontal dos estacionamentos e, alegando na altura, e há gravações das próprias reuniões de Câmara, que na altura era vereador aqui desta Câmara, e perguntei à Câmara a razão de ter retirado essa competência, que já tinha passado mandatos da CDU, do PS e as juntas de freguesia sempre com essa competência, nomeadamente esta em particular, que era a pintura das passadeiras e a sinalização horizontal. A Câmara, há 4 anos e tal, há 4 anos e pouco, no início logo do anterior mandato, o que disse foi, através do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente da Câmara, era que as juntas de freguesia faziam um péssimo trabalho.
Está gravado. Faziam um mau trabalho, portanto havia que retirar essa competência às juntas de freguesia e a Câmara fazê-la. Estava no seu pleno direito, mas nós não concordámos com isso. O que é que aconteceu ao fim de 4 anos? A Câmara reconheceu esse erro e devolveu novamente às juntas de freguesia a pintura das passadeiras de sinalização horizontal. Mas desta vez num estado de degradação e de falta de investimento brutal. Ou seja, o que aconteceu foi um retrocesso no último mandato, com queixas diárias das pessoas, às diversas juntas de freguesia. A própria Câmara tem sim, mas as juntas são o tal poder próximo e que mais são pressionados. Da ausência completa de investimento. Portanto, isto para dar um exemplo, um pequeno exemplo. O que a Câmara agora fez não foi mais do que o reconhecimento de um erro. Todos nós erramos. Claro. Mas foi um reconhecimento de um erro, de uma decisão errada que tomaram no mandato passado, que eu, do ponto de vista, agora falando enquanto Presidente da Conselhia do PS, não vejo outra razão a não ser uma notória tendência para um estrangulamento financeiro das juntas de freguesia, uma notória tendência para uma retirada de capacidade de atuação às juntas de freguesia por razões políticas e só políticas. Foi a única razão que eu consigo perceber ao fim destes 4 anos essa decisão que a Câmara Municipal de Loures, à época, tomou. Mas por considerava que era capaz de fazer melhor trabalho? Não, eu estou agora a falar do ponto de vista político. O que eu achei, aquela retirada de competências foi tão só isso mesmo. Querer estrangular financeiramente as juntas, querer dar menos capacidade às juntas de freguesia, no caso em concreto as do PS, para não conseguirem mostrar trabalho às pessoas. Foi a única razão política que eu vi nessa decisão que foi tomada. Mas passado é passado, a Câmara refletiu, e bem, tomou uma decisão reconhecendo o erro do passado. Repito, como disse há pouco, errar é humano, e portanto registro esse reconhecimimento do erro que cometeram no passado. Mas o PS teve peso nessa mudança? Depois já vou aí. Nós, como sempre disse, o PS iniciou este mandato numa postura de uma oposição crítica, construtiva, mas acima de tudo muito atuante. Quando a CDU, após as eleições, que deram um resultado e no ponto de vista das peças do xadrez complicado, o PS elegeu 4 vereadores na Câmara, a CDU também elegeu 4 e o PS elegeu 3. O PS ganhou a Assembleia Municipal e das 10 juntas de freguesia ganhou 5. Sendo que das 5 juntas de freguesia que o PS neste momento detém a gestão, representam 70% da população do Conselho de Loures. São as juntas de freguesia mais populosas, é aquelas que o PS tem neste momento a gestão. Isto para dizer o quê? Para dizer que o PS, quando iniciou este mandato, eu, enquanto Presidente da Conselhia do PS, fui abordado pela CDU para que, de alguma forma, consigamos... Perguntaram-nos se o PS queria aceitar pelouros e partilha de gestão na Câmara, quer nas empresas municipais, quer do ponto de vista dos CIMAR. A resposta que dei à época é aquela que, de alguma forma, tem vindo a dar frutos. O PS não aceitou pelouros, não aceitou empresas, não aceitou lugares, não aceitou os jobs, que muitas vezes se costumam para aí dizer. Porquê? Porque o PS não quer e não quis e não quer ficar preso a nada. A única coisa que o PS quer ficar preso durante estes 4 anos de mandato é à vontade da população do Conselho de Loures. É a única coisa que o PS quer ficar preso. Não quer ficar preso em interesses, não quer ficar preso a pelouros, não quer ficar inibido de tomar as suas decisões em prol da vontade, da verdadeira vontade da população do Conselho de Loures. E para que isso acontecesse, o PS tem que estar livre, e tem que estar autónomo, e tem que estar independente para tomar as suas decisões, independentemente de outras circunstâncias quaisquer. E foi isso que disse à CDU, não estou a cometer nenhuma inconfidencialidade. Isso é público, isso é público. E também disse mais. A CDU depois ficou um pouco preocupada com esta posição do PS. Agora, o que o PS sempre disse foi isto. Se o PS provou a um país inteiro que consegue governar um país fazendo diálogo e pontos, neste caso com o PCP e com o Bloco de Esquerda na Assembleia da República, consegue o fazer para um país, não me digam que a CDU e o Sr. Presidente Bernardino Soares
não consegue fazer o mesmo para um conselho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o PS está disponível para fazer o diálogo e os pontos necessários para que, de facto, o Presidente Brandão Soares cumpra o seu mandato até ao fim e depois a população ajuizará, de facto, se fez um bom ou se fez um mau trabalho, ou se, pelo contrário, o PS agiu bem, tomou posições sérias, firmes, da oposição e que contribuiu desta forma para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas no nosso Conselho. Então, simplesmente isto. Isto tem sido feito. O que é que aconteceu? A prova mais clara foi a questão dos CIMAR, que eu já ia mais à frente. Mas também do ponto de vista da deslocalização de competências. Quando o PS se sentou com a CDU para viabilizarmos o orçamento municipal para este ano, Sim. a peça fundamental que o PS colocou em cima da mesa foi um reforço de competências às juntas de freguesia do nosso Conselho. Todas, não só as do PS, todas as juntas de freguesia do nosso Conselho. Porque nós temos a nossa matriz é de um autarca de proximidade, próximo das pessoas. E nós temos a plena consciência que as juntas de freguesia no nosso Conselho, com mais reforço de competências, mais capacidade, conseguem responder mais rapidamente às necessidades, aos anseios, Estão mais próximas da população, dos problemas das pessoas. E nós, com essa consciência, foi uma luta difícil. Uma luta difícil, porque numa primeira fase, agora de facto a Câmara vem dizer que reforçou de competências as juntas de freguesia, mas foi porque o PS o exigiu. Porque se não fosse, o PS não viabilizava o orçamento da Câmara. É importante que se diga isto com toda a frontalidade. Isso é que não está muito claro. Vai passar a estar. Estou a clarificar de uma forma muito clarinha. Desculpa, o PS não iria aprovar o orçamento? Eu vou dizer, as negociações foram 3 ou 4 reuniões que houve. E a honestidade e a frontalidade do PS nunca pode ser posta em causa. Porque o PS sempre disse que a primeira prioridade para o partido viabilizar o orçamento da Câmara era o reforço de competências nas juntas de freguesia. Se assim não fosse, o PS não viabilizava o orçamento da Câmara. Aliás, isso foi notório para todos, basta assistir às reuniões de Câmara e foi notória a posição que os nossos vereadores tomaram na Câmara. Essa foi logo a peça fundamental para que nós pudéssemos, neste caso, viabilizar o orçamento da Câmara. Portanto, é com alguma estupefacção que vejo a Câmara agora a fazer anúncios de reforço de competências nas juntas de freguesia, que está no seu legítimo direito, mas também é justo dizer, porque a verdade é esta, foi porque o PS assim o impôs. E impôs por aquilo que eu ainda há pouco disse. Havia que arrepiar caminho para um mandato anterior da CDU aqui na Câmara que retiraram competências e meios financeiros às juntas de freguesia. Mas estes valores voltaram a repor a situação? Estes valores não voltaram a repor a situação. Agora a questão é esta. O PS, e aqui quero dizer de forma frontal, de facto, exigiu. A CDU, neste caso, o Brandão Soares, foi ao encontro de algumas pretensões que o PS firmou quando a negociação do orçamento da Câmara. As juntas de freguesia, falam daquelas do PS, assinaram o acordo com uma mensagem muito clara. As juntas de freguesia do PS e o Partido Socialista aqui no Conselho de Louros reconhece este avanço da CDU e do Presidente Brandão Soares em relação ao reforço de competências nas juntas de freguesia do nosso Conselho, sublinhando, reconhecendo o erro da CDU na retirada de competências que fez no mandato passado, mas ainda não é aquilo que nós queremos. E, portanto, há uma luta agora constante, uma negociação que vamos ter agora no próximo orçamento para o próximo ano, que há que limar aqui um conjunto de arestas. Este foi um passo importante e há que reconhecê-lo que a Câmara fez. Agora, há arestas que têm que ser limadas e o PS cá estará para tomar a sua posição para que essas arestas estejam mesmo, de facto, limadas. Porque se não forem limadas, o PS terá essa posição nessa lógica da independência, da liberdade e da autonomia que o PS tem para tomar as suas decisões em prol da população. E aqui o PS está muito à vontade relativamente a esta matéria. Porque a população do Conselho de Louros soube durante a campanha, tem sabido durante estes 6 meses, 7 meses de mandato que o PS quer, de facto, um reforço de competência nas juntas de freguesia. Para todas. Porque, de facto, tem essa consciência plena que as juntas de freguesia são aqueles mais próximos das pessoas, que melhor conhecem a realidade das pessoas e que mais facilmente podem resolver. E com quem as pessoas vão ter em primeiro lugar.
Portanto, há aqui áreas que nós, de facto, reconhecemos este avanço, mas precisam de ser, de alguma forma, e estamos aqui um ano, vamos deixar isto agora, este contrato firmar-se, e daqui a um ano espero que nos sentemos novamente para fazer uma avaliação de todo este processo. Mas eu agora queria colar à questão da descentralização de competências do Poder Central. Porque agora aqui vamos ver, de facto, quem é que é apologista no reforço de competências para as autarquias locais. É que, se por um lado, a CDU e a Câmara Municipal de Loures teve esta postura de reconhecer que as juntas de freguesia têm que ter mais capacidade de atuação para resolver as suas questões e que chegou, de facto, a valores e que chegou a montantes financeiros que não são aqueles que as juntas de freguesia, na sua grande maioria, não eram aqueles que as juntas de freguesia queriam, mas também há aqui, numa negociação, há que fazer cedências de ambas as partes para que se atinja esse objetivo comum que é mais próximo das pessoas, mais competências para resolver o problema das pessoas. Se esse é o objetivo de todos, temos que fazer aqui cedências. Eu quero acreditar que a CDU aqui no Conselho de Loures não vai tomar a mesma posição que o PCP está a tomar na Assembleia da República relativamente a esta matéria, que é uma ausência completa de propostas, de contributos, relativamente à descentralização e ao pacote de descentralização de competências para as autarquias locais. Como sabe, na Assembleia da República, o que está previsto e o que está apresentado foi, digamos, um trabalho com contributos entre o PS e o PSD, neste caso na Assembleia da República, sabendo que o Bloco de Esquerda tem logo à partida uma noção das autarquias locais, desculpem a simplicidade da frase, mas aquilo é uma série de gente que muito duvidosa. Portanto, o Bloco de Esquerda tem logo essa primeira opinião relativamente às autarquias locais, portanto, não deu qualquer tipo de contributo para esta reforma de descentralização de competências para as autarquias locais, mas estando aqui no Conselho de Loures, era aquilo que eu me queria afirmar, sim, espero que o Breno Soares e a CDU não tenham a mesma posição que o PCP está a ter na Assembleia da República. Mas, reconhecendo de alguma forma que é preciso negociar, é preciso avançarmos passo a passo para essa centralização de competências, queria aqui dizer em primeira mão que na Assembleia Municipal de Loures foi criada uma comissão para discutir este assunto da descentralização de competências, que vai trabalhar arduamente, quer no protocolo de competências local, quer nesse pacote de descentralização de competências que vem do Poder Central para as autarquias locais. De uma forma que a Assembleia Municipal também possa ela, através dessa comissão, ser o espaço, por natureza, político para a discussão e aprovação desse documento. Não há aqui nenhuma tendência de inibir a Câmara nas decisões, mas a Assembleia Municipal, é um órgão por natureza própria, é um órgão, digamos, deliberativo e democrático, onde há mais participação de vários partidos políticos e criamos uma comissão com a participação de todos os partidos políticos, onde a Câmara, obviamente, terá a sua participação e as juntas de freguesia, para irmos arrepiando caminho. Colocar nessa comissão, ampla, participativa, o espaço de debate político para tirar as dúvidas, a reflexão necessária para essa reforma de competências, sendo que o principal objetivo é aquele que nós, e neste caso o PS, defende. As autarquias locais são quem estão mais próximos das pessoas, são aqueles que mais competências devem ter. Obviamente, competências acompanhadas do respectivo envelope financeiro que permita... E acho que essa é a grande questão, não é? Pois, mas também, assim, a CDU não pode agora ter acabou de fazer um processo de descentralização de competências para as juntas de freguesia, e as freguesias disseram que não era aquilo que pretendiam, mas que pronto, avançamos. É um princípio. A CDU não pode agora cometer, não pode dizer que é duas medidas, não é? Tem uma para as juntas, pronto, mas agora avançamos e depois logo vimos como é que é. E depois o Poder Central já não é assim. Bom, isto não pode ser, temos que ser coerentes, temos que ter uma linha relativamente a esta matéria. Portanto, para fechar a questão da centralização de competências, era só dizer isto. Reconhece, do ponto de vista local, um avanço, reconhecemos, neste caso, sublinhamos o reconhecimento do erro que o Breno Soares e a CDU cometeram no mandato passado, avançou-se, vamos ver e vamos fazer uma avaliação daqui a um ano sobre o protocolo de competências localmente. Do ponto de vista do Poder Central, é uma reforma importante para o país,
Sim, é uma sim. reforma importante para o Conselho de Loures em particular e que o PS vai estar muito atento e utilizará as suas ferramentas que a população lhe deu para atuar e para pressionar nessa tentativa de mais reforço de competências, porque de facto há áreas, nomeadamente aqui no Conselho de Loures, onde a reforma de centralização de competências vai incidir particularmente, que é na área da educação e na área da saúde, onde o Conselho de Loures tem de facto lacunas graves, lacunas que têm que ser resolvidas, e eu estou em crer que com este contributo do PS, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista também da própria Assembleia Municipal, iremos dar passos em concreto para que, de facto, aproveitar esta reforma importante que o Governo, neste caso o António Costa, está a proporcionar às autarquias locais, para que no caso em concreto de Loures consiga resolver finalmente um conjunto de lacunas a nível da saúde e da educação, que, repito, é onde o pacote se centraliza muito, que consiga resolver os seus problemas locais e, nessa medida, a CDU e a Câmara Municipal de Loures pode contar com a colaboração e com a atuação, digamos, construtiva do PS com essa finalidade e não outra qualquer. Relativamente aos CIMAR, falando aqui a questão também da negociação com o orçamento da Câmara. Outra das medidas que o PS, e agora de uma forma a clarificar, porque houve alguma dúvida. Houve muitas dúvidas. A CDU, quem governa a Câmara é a CDU. A CDU, o que pediu ao PS foi que se pronunciasse relativamente ao orçamento da Câmara. E o PS apresentou as suas propostas. Apresentou as propostas no que diz respeito às transferências de competências e reforço de competências das juntas de freguesia. Anunciou uma baixa de impostos, nomeadamente do IMI, e que se tem a verificar. Portanto, também já agora dizer que, de facto, foi uma proposta que o PS apresentou, irmos gradualmente baixando o IMI até um determinado nível e que a CDU cumpriu, portanto, baixou o IMI. Vamos ter vamos ter agora uma divergência no que diz respeito à participação da Câmara no IRS, porque a Câmara de Loures é das câmaras do país que tem a taxa mais alta, tem 5% de imposto de taxa sobre, digamos, a coleta de IRS dos habitantes do Conselho de Loures. Nós dissemos já na base da frontalidade que este ano viabilizámos, porque achámos de facto houve aqui um aceitar um conjunto de propostas do PS, mas avisámos desde já que para o ano não pode-se manter nos 5%. Nós não podemos estar na taxa máxima, digamos, somos dos poucos conselhos no país que estamos com a taxa máxima de participação no IRS, que são 5%. Aí vamos ter, anúncio já alguma divergência complicada, porque o Sr. Presidente António Soares avisou desde logo que ela é uma questão ideológica e, portanto, quando são questões... Sim, nós gravámos a justificação para se manter os 5%. É complicado, mas nós vamos estar muito atuantes e vamos firmar a nossa posição, porque lá está. Tem que vir com a posição de início que nós adotámos durante este mandato. Livres, autónomos, independentes, presos a uma única coisa, à vontade da população do Conselho de Loures. E isso leva-nos a dizer que chegou a hora de baixar esses 5%, ir gradualmente baixando. Mas há aí compromissos eleitorais? Nós, no nosso programa eleitoral, tínhamos isso. Portanto, nós temos Digo é que isso é consequência dos compromissos perante a população. Eleitoral, obviamente. Pronto. Mas dizer o seguinte, o CIMAR, em momento nenhum, a CDU abordou o PS para discutir a questão dos CIMAR. Em momento nenhum. A CDU é quem governa a Câmara, neste caso os CIMAR, por razões óbvias. O que nos abordou foi para deem as vossas propostas para que possam viabilizar o orçamento da Câmara. Foi a única coisa que a CDU pediu. Portanto, o orçamento foi a única questão que teve na mesa. Não teve na mesa. Não perguntaram sobre o orçamento dos CIMAR. Daí que eu esperei e o PS tomou a sua posição. Achou que nós temos de ser coerentes com o que andamos a prometer às pessoas na rua. Todos os partidos, durante a campanha eleitoral, andaram com as suas bandeirinhas e com os seus programas eleitorais a anunciar às pessoas uma descida no preço da água. Pelo menos que não houvesse um aumento das tarifas. No preço da água. Lembro-me bem, porque já tinha alguns anos disto, da CDU criticar o PS quando aumentava a água. E estava no seu pleno direito e legitimamente a sua posição. Não quero e não gostei
é de que inibissem o PS agora de tomar as suas opiniões legitimamente e sufragadas pela população. Nós prometemos às pessoas um não aumento da água. Sim. Quando o orçamento do CIMAR veio para a análise do PS, o que tinha lá era um aumento de 1,7% do aumento da água. Ou de 1,4% do aumento da água. Nós, do ponto de vista financeiro, estamos a falar aqui à volta de 1 milhão e tal de euros que as pessoas, neste caso os municípios do Conselho de Louros, vou separar Odivelas, os municípios do Conselho de Louros iam pagar mais 1 milhão e pouco de euros, 1 milhão e meio de euros, resultante desta decisão que a CDU tomou. Nós achámos, à semelhança de outros municípios vizinhos aqui de Louros, que para não, digamos, estarem a sobrecarregar mais os municípios do seu concelho, diluíram esse aumento, que é verdade, é recomendado pela ERSAR, que é a entidade reguladora, digamos, do mercado, recomendou às empresas municipais que fazem a distribuição de água um aumento de 1,4%. É uma recomendação. Houve municípios vizinhos, e muitos pelo país, que o que fizeram foi esse aumento do preço da água, recomendado pela ERSAR, para não estar a sobrecarregar os municípios, diluíram-no dentro do seu orçamento das empresas municipais, e no caso em que as câmaras não têm empresas municipais, é a própria Câmara que tem a distribuição da água, assumiu esse encargo. A mim custa-me como é que quem aprovou a boa gestão pública e rigor nas contas públicas apresenta um orçamento dos CIMAR, que anda a rondar os 100 milhões de euros, e não consegue, nesses 100 milhões de euros, diluir 1 milhão e meio de euros, só para não estar, digamos, a sobrecarregar os municípios do nosso concelho. Foi o que nós exigimos que a CDU, entre aspas, propusemos à CDU para que merecesse o voto de confiança do PS na Assembleia Municipal, foi de que tinham que ir ao encontro desta pretensão. Não é por uma questão de birrice, é uma questão de cumprimento dos programas eleitorais que foram sufragados pelas pessoas. É só por isso. Quem andou a prometer não aumentos de água não pode agora, de forma descarada, aumentar o preço da água. Nós não pactuamos nesse tipo de atuação. Nesse caso em concreto, o que pedimos foi que o orçamento dos CIMAR diluíssem esses 1,5 milhão de euros no meio de 100 milhões de euros. Repito, para quem aprovou a boa gestão pública e rigor nas contas públicas, certamente não seria difícil encontrar forma internamente dos CIMAR. Eu até me disponibilizei para já alguma ajuda, mas essas vou guardá-las para momentos certos e oportunos. Há muita área e muita decisão que foi tomada nos CIMAR que facilmente, se não fossem tomadas, esses 1,5 milhão de euros eram perfeitamente diluídos no orçamento dos tais 100 milhões de euros. O que aconteceu foi uma guerra política. O Presidente Brandino Soares não aceitou bem esta decisão e, por uma forma de teimosia política e de, desculpem o termo, mas de brincar um bocadinho às tricas políticas, o que levou foi que este processo tivesse esperado 6 meses. E eu não quero pensar com isto que isto foi feito propositadamente, porque o orçamento dos CIMAR era para ter sido aprovado em dezembro do ano passado e foi aprovado em abril deste ano, em maio, melhor dizendo, em maio deste ano. Foram 6 meses de espera. 6 meses de espera, que mais não foi do que andar pelo Conselho a dizer que o PS são uns malandros porque não permitem investimento nas redes. Como se fosse esse 1,5 milhão de euros que fosse a causa para a falta de investimento nas redes. Eu dir-lhe-ei, e terei essa oportunidade de dizer onde é que ele ia buscar esse 1,5 milhão de euros. Porque quem apregoa no passado que havia muitas avanças, muitas despesas, eu facilmente vou ao CIMAR e vou ver as avanças que neste momento existem, as contratações que são feitas, e facilmente a gente conseguia chegar a esse 1,5 milhão. As avanças do CIMAR não passam pela reunião de Câmara? Claro que não. Não, mas para quem está lá em casa a ouvir. Sim, mas a seu tempo iremos ter essa discussão, tenho certeza absoluta que iremos ter essa oportunidade
para termos essa discussão. O que eu acho que não foi correto foi andar-se aqui a brincar às tricas políticas, com ataques pessoais e ataques políticos, a um partido que simplesmente o que quis foi um cumprimento do programa eleitoral de todos aqueles que se apresentaram às eleições, que foi não haver um aumento do preço da água. Sim. Dizer que esse 1,5 milhão de euros ia pôr em causa o investimento das redes, nomeadamente, por exemplo, em Sacavém, onde isso foi, de facto, muito visível. É curioso que a decisão, entretanto, foi tomada e estão a fazer um investimento nas redes, e bem, estão a fazer um investimento nas redes, e bem. Portanto, este tipo, as pessoas hoje são esclarecidas, as pessoas hoje leem, as pessoas hoje apercebem-se das coisas. Não vale a pena estarmos com este tipo de joguinhos e trocas de ataques políticos e pessoais para que, de alguma forma, confundir a mente das pessoas. As pessoas sabem perfeitamente o que é que aconteceu aqui. E o PS, a decisão que tomou, irá tomá-la sempre durante estes 4 anos, se assim estiver em causa o poder de interesse das pessoas. Isso não haja dúvida nenhuma. Aliás, se havia quem tivesse dúvidas, a prova foi tirada que o PS não está preso a nada. Está preso ao verdadeiro interesse da população do Conselho de Loures. Havia ainda alguém que tivesse dúvidas, neste caso até o próprio PSD local, tinha dúvidas da capacidade de autonomia, de independência e de liberdade do PS, e aqui foi a prova claríssima de que o PS, quando estiver em causa os interesses da população do Conselho de Loures, não vai temer nada e vai tomar a sua decisão em consciência. E foi o que nós fizemos. O que é facto é que estes 6 meses o que levaram de tricas e de correspondência para a casa das pessoas, com declarações políticas, usando os meios financeiros e os meios do Chimar para a casa das pessoas, usando a correspondência da faturação para a caixa do correio, não sei se vivem ou de Velas, o Conselho recebeu em casa ou no mail, juntamente com a fatura da água, um textozinho do Sr. Presidente Bernardino Soares a dizer que a Assembleia Municipal de Xambugo pode pôr em causa o investimento nas redes. Bom, isso é um discurso político. Isso é um discurso político e os discursos políticos e as mensagens políticas têm que ser passadas pelos partidos, a custos dos partidos. Estar a usar os serviços municipalizados, os meios financeiros dos serviços municipalizados, pagos pelas pessoas através das suas taxas que pagam todos os meses, usar esse dinheiro para meter cartas políticas anexas à fatura da água, estaremos cá também no futuro para as discutir. Mas isso foi gravado e foi publicado por nós, essa discussão. Estaremos cá para discutir este uso, na minha opinião, inadequado e abusivo dos meios do Chimar para fins políticos. Mas estaremos cá. Relativamente a essa questão, foram 6 meses. 6 meses que as pessoas já podiam estar a usufruir desta negociação que o PS fez com a Câmara, neste caso a CDU, que chegámos aqui a um consenso. De facto, não havia neste momento condições para fazer esse aumento zero. O que aconteceu foi, digamos, aqui uma negociação que houve e reduziu-se para metade o aumento que estava previsto fazer-se. Mas fica aqui o segundo aviso também. Para um ano não vai haver isso é compromisso? Nenhum. É um compromisso. Para um ano não vai haver aumento nenhum. O PS continuará nessa posição de não haver aumento do preço da água. E eu digo isto só em função dos nossos programas eleitorais, mas em função de uma outra coisa. As pessoas, basta andar na rua e ouvir as pessoas. Eu, felizmente, por razões óbvias, enquanto autarca de proximidade de uma junta de freguesia, ando na rua e ouço as pessoas. As pessoas até não se importavam de pagar mais, se o serviço fosse bem feito. Pois há muitas queixas, sim. O problema aqui é este. A recolha dos resíduos não existe. Basta andar um pouco pelo concelho e ver o lixo no chão, mas as pessoas não são cívicas, não o colocam dentro do caixote. Não há espaço dentro do caixote. Não há recolha contínua. Eu não vejo recolha de resíduos, e falamos com as pessoas, como é que está o nível de satisfação da recolha dos resíduos? Está péssimo. A lavagem dos contentores não existe. É um cheiro nauseabundo que não se consegue. E eu não estou a fazer isto de forma contente, existe de uma forma triste. A frequência da recolha dos resíduos é muito fraca.
O próprio abastecimento da água é rupturas sucessivas da própria distribuição da água, com quebras importantes do ponto de vista financeiro, porque é água que não se cobra, é água que se perde, e portanto do ponto de vista financeiro isso tem reflexos notórios. E as pessoas se queixavam era que, tudo bem, acontece, mas sem avisos prévios. Não há um aviso, a pessoa de manhã vai para o seu trabalho, isto também acontecia muitas vezes, as pessoas de manhã levantavam-se para fazer a sua vida, para o trabalho, fazer a sua vida, ligavam a outra hora, não havia água. Portanto, não há nem sequer um aviso prévio de que não vai existir água amanhã, vamos fazer uma reparação, tudo bem. Mas não há uma informação cuidada aos municípios sobre a sua legítima as preocupações que têm a ver com a distribuição da água. Portanto, isto fazer o quê? O nível de satisfação das pessoas relativamente ao trabalho que o CIMAR tem que fazer em prol das pessoas é zero. Não existe. As pessoas até estavam na disponibilidade de pagar mais. Mas enquanto não houver um nível de serviço, as pessoas digam, bom, aqui está, é impossível as pessoas aceitarem qualquer tipo de aumento no preço daquilo que pagam todos os meses, quando não vem o dinheiro que estão a gastar todos os meses, não vem na qualidade de serviço, não vem na lavagem dos condutores, não vem em qualidade de serviço. E, portanto, dizer que o PS aqui está claramente convicto que tomou a melhor posição, cedeu. O PS cedeu. Não era, o PS o queria estender a um aumento de zero, mas não foi possível, para que, de facto, não houvesse mais desculpas e para que o CIMAR pudesse ter ao orçamento, aceitámos este aumento de metade. Já foi um avanço, uma conquista que o PS teve, mas fica já aqui o aviso que para um ano não vai haver aumento nenhum, portanto o PS irá votar contra qualquer tipo de aumento do preço da água. E o PCP sabe isso? O PCP sabe isso porque nós avisámos na nossa reunião. E, portanto, o PS está disponível para ajudar, se o problema é esse, 1,5 milhão de euros nem com descargo, está disponível para ajudar a fazer uma análise séria sobre os contratos de prestação de serviços que são feitos, sobre os concursos que são abertos. Se houver essa vontade da CDU que o PS participe no enunciar e no estudar de onde se pode buscar esse 1,5 milhão de euros, estamos disponíveis para essa matéria. O que não queremos é que seja a população do Conselho de Louros a ser de alguma forma sobrecarregada com este aumento do preço da água. Portanto, relativamente ao CIMAR, duas mensagens claras para terminarmos. PS, para quem havia dúvidas de que o PS este mandato iria ser livre, autónomo, mas atuante, em função de um único objetivo, que é a vontade da população do Conselho de Louros. Para quem tinha dúvidas, acho que ficamos esclarecidos. Segunda mensagem. Para o ano não vai haver aumentos do preço da água. O PS não se sentará em nenhuma mesa de negociações para viabilizar o orçamento dos CIMAR se lá estiver um aumento do preço da água, seja ele recomendado pela ERSAR, seja ele recomendado por quem quer que seja. Não viabiliza esse orçamento dos CIMAR. Está aqui já o compromisso político relativamente ao próximo orçamento dos CIMAR. Para terminar de uma forma muito rápida, investimentos municipais. E eu queria falar disto porque tem que ver aqui com três situações. A CDU, que tanta vez aprovou nos seus cartazes uma gestão de proximidade e nos investimentos que faz, ouvindo sempre as pessoas, não foi o que aconteceu. E tivemos os erros que foram cometidos. Ninguém está contra os investimentos que foram feitos, estamos contra é quando se faz investimentos de monta. Investimentos que vão mudar a vida diária das pessoas, que têm essa noção que diretamente vão mudar a vida das pessoas não sejam previamente auscultadas, com sessões públicas, dizer o que é que vai acontecer, para receber, a tempo de receber as propostas das pessoas e dos agentes locais, mas a tempo que as possa ouvir e que possa refazer os projetos, não é depois do projeto estar aprovado e estar a obra a avançar, é que vão falar com as pessoas, agora já não há hipótese. Não, a tempo de se fazer isto. Aconteceu com este investimento que foi feito aqui da requalificação aqui da Freguesia de Louros, que está no estado em que está, as queixas são diárias, do ponto de vista até da perigosidade, da difícil circulação de ambulâncias, muitas vezes em caso de emergência, são notórias. Eu não acredito que se as pessoas tivessem sido ouvidas, ou os próprios comerciantes tivessem sido ouvidos previamente, não se poderia ter de alguma forma solucionado um conjunto de coisas que hoje é impossível solucionar, a não ser deitar abaixo e fazer. Moscavide.
Outro exemplo, claro. Os comerciantes, as pessoas, basta ir, vá àquela avenida e fale com as pessoas. E as chuvas e as águas Mas porquê é que não se falou primeiro com as pessoas? Porquê é que não se falou com os comerciantes? A tempo de mudar um conjunto de coisas. Não se falou, fez a obra. O que acontece agora? Para se melhorar e para ir ao encontro de quem ali vive e de quem ali trabalha e de quem ali, de facto, usufrui daquele espaço. Mas não é possível ainda incorporar alguma para ir ao alteração? encontro dessas pretensões, o que é que tem que acontecer? Deitar abaixo e fazer de novo. Camarate, eu próprio estive numa ação pública agora, recentemente, promovida pela Junta de Freguesia de Camarate com os comerciantes. Todos eles se queixaram. Que não foram ouvidos, foram tomar decisões de estacionamento. O comércio vive do estacionamento. Claro. O acesso O fácil. que é que acontece? O que acontece agora? Para ir ao encontro das pretensões desses comerciantes e das pessoas, o que é que tem que se fazer? Deitar abaixo e fazer de novo. É esta gestão, no meu caso em particular, digo com toda a frontalidade, má gestão pública, vamos falar de dinheiros públicos, que é preciso ter cuidado. E, portanto, eu faço aqui um apelo. A intervenção que vai ser feita no Caneiro para resolver a questão das cheias em Sacavém, faço aqui um apelo. Já se começou mal. A obra já foi aprovada na Câmara e ainda não se falou com os comerciantes sequer. E atenção, toda aquela zona baixa de Sacavém vão sentir na pele essas obras que são importantes fazerem-se, mas daquilo que eu já falei com os comerciantes ali da zona baixa de Sacavém, a Câmara ainda não falou com eles. Mas é dito que o acesso vai ser muito difícil. Ainda não falou com eles. E, portanto, eu prevejo, e faço este apelo, prevejo complicações muito sérias para aqueles comerciantes, particularmente, porque dependem daquele comércio para o seu dia-a-dia, com os trabalhadores que ali têm o seu vencimento ao fim do mês, que necessitam de faturar para pagar as suas despesas, e não sei, e prevejo complicações sérias. Portanto, faço este apelo aqui à Câmara Municipal de Loures, que não cometam o mesmo erro que foi cometido no passado, quer em Loures, quer em Camarate, quer em Moscavide, e que falem com as pessoas, encontrem soluções para as pessoas, encontrem soluções para os comerciantes. E falando daquela intervenção, que ninguém está contra aquela intervenção, pois. Aliás, aquela intervenção, em grande medida, vai ser financiada por fundos 83%. comunitários. E já agora é importante dizer-se que se as câmaras têm acesso aos fundos comunitários da forma como estão a ter através do Portugal 2020, deve-se à mudança de paradigma que o PS no governo agora atual fez relativamente ao governo anterior do PSD, que as câmaras estavam praticamente inibidas do acesso aos fundos comunitários. E bem, a Câmara Municipal de Loures, num investimento de 12 milhões de euros, 95% é financiado pelo fundo comunitário do Portugal, no quadro do Portugal 2020. Mas isto para dizer o quê? Perdeu-se foi uma oportunidade, que eu também faço este segundo apelo, de uma intervenção que tem que ser feita em Sacavém urgentemente, que é a requalificação da Praça da República. Eu disse no passado e continuo a dizê-lo agora. Foi uma oportunidade que, se bem planeada, com os comerciantes locais, podia ser feita em simultâneo, para não estar a sobrecarregar novamente as pessoas com essa intervenção. E eu temo, espero que não, mas uma coisa a CDU pode ficar certinha, é que o PS vai estar muito atuante e não vai largar a necessidade da requalificação da Praça da República. Isso digo já aqui. Mas não há ainda projeto sequer. Mas digo já aqui que não vai largar, e temo que se perdeu uma boa oportunidade desta intervenção que vai ser feita ali para se fazer também a requalificação da Praça da República. Podia ter sido feito. Eu não quero acreditar que a CDU não fez aquela intervenção porque o PS tinha lá um cartaz durante a campanha a dizer vamos requalificar a Praça da República. Eu não quero acreditar que a CDU ou que a Câmara não vai fazer aquela obra porque aquela obra foi, digamos, pedida ou anunciada pelo PS. Eu estou a crer que isso não aconteça. Mas uma coisa, vamos estar aqui, não vamos, como se costuma dizer, não vamos largar o osso. Aquela Praça da República e aquela requalificação vai ter que ser feita. E não é por uma questão de lá estar de embirrar, é por uma questão de melhorar a qualidade de vida, não só da população de Sacavém, mas daqueles que vêm todos ali de Unhos, de Camarate, da apelação, que usam aquela via para entrar em Lisboa por via da Expo,
ou de pessoas de Badela e de São João Tária que necessitam de circular, não é só para a população de Sacavém. Agora, quem ali vive, quem conhece aquele local, sabe que nas horas de ponta, quer de manhã, quer à tarde, nas 2 horas de ponta, é impossível transitar ali. Com a situação dos transportes públicos, que precisam ter uma via própria para poderem circular, havia condições para aquela Praça da República pudesse ser, neste momento, já aproveitando a intervenção do Caneiro, requalificada de uma vez só e não, digamos, sobrecarregar mais as pessoas com nova obra. Eu espero que esta ausência de projeto, esta ausência de vontade, não seja só porque aquela obra foi anunciada pelo PS. Eu quero acreditar que não. Mas uma coisa, repito e friso bem claro, o PS não vai largar o osso relativamente àquela obra necessária que é da Praça da República. E espero que não se cometam os mesmos erros que se cometeram em Camarate, Loures e Moscavide e que antes de se fazerem as obras, ouçam as pessoas, ouçam os comerciantes e encontrem soluções para as pessoas antes do início da obra. Não é depois, porque depois está feito. Mas aí, em relação ainda à Praça da República, o que foi dito na reunião de Câmara, e foi dito pelo vereador Paulo Piteira, é que não vai haver obra da Praça da República, e o que foi dito depois pela oposição é que, então, depois de passarmos 2 anos com obras, vai-se a mandar tudo outra vez abaixo para depois fazer a requalificação da Praça da República. Vou dizer claramente uma questão que é esta. É que 2 anos de obras já vai ser doloroso. Depois mandar tudo abaixo, as pessoas vão... Claramente uma coisa. Foi uma falta... E foi a Loures TV até que gravou. Uma intervenção que eu tive aqui na Câmara, ainda era vereador aqui da Câmara, onde pus um título, até pus um post no meu Facebook, o título foi Uma Oportunidade Perdida. Sim. Foi o título que coloquei. Uma oportunidade perdida. E continuo a dizê-lo. Foi uma oportunidade perdida. Fazia-se a requalificação do Caneiro e fazia-se a requalificação da Praça da... Estamos a falar da reunião de Câmara de março de 2017. Exatamente. É um posto onde fiz mesmo. Foi uma oportunidade perdida. E a população não vai aceitar que se deite tudo outra vez abaixo para depois fazer... Pois, mas isso nós vamos estar muito atuantes. Agora, uma coisa é certa. Nós, eu sei que tenho que ter conhecimento, porque é uma junta gerida pelo PS, que é a Junta de Freguesia de Sacavém Velho, pediu uma sessão pública já à Câmara para a Câmara vir explicar aquele projeto onde se vai falar da questão da Praça da República também. A muito custo, lá se marcou, a sessão pública está prevista agora para dia 10 de junho, salvo erro, e vai ser a sessão pública, e ainda bem que aceitaram esta pretensão da Junta de Freguesia, para que se possam ver sobre, porque a Junta de Freguesia anda na rua. As pessoas questionam, aquilo não é uma obra da Junta, aquilo é uma obra da Câmara, e a Câmara pede informações à Câmara, e a Câmara não dá informações. A ausência de ouvir as pessoas, desculpem estar a repetir isto, mas isto é de extrema importância. Nós, quando tomamos decisões que vão diretamente influenciar a vida cotidiana das pessoas, mas, acima de tudo, a vida financeira das pessoas, nomeadamente dos comerciantes que ali estão. E durante 2 anos. Dependem daquele comércio, dependem daquilo para as suas famílias, para os seus trabalhadores viverem. Quando se faz uma intervenção destas e não se fala primeiro com essas pessoas, eu acho que há aqui uma situação muito complicada. Portanto, há que falar com as pessoas. Há que encontrar soluções. Ninguém está contra as obras. Ninguém está contra... Aliás, as obras Ninguém está contra a necessidade de fazer ali uma intervenção. Ninguém está contra. Todos estão a favor, sim. O que nós queremos é que se ouçam primeiro as pessoas, que se ouçam os seus anseios e que se preveja e que se antecipe problemas que possam advir. É assim que uma boa gestão, uma gestão de proximidade faz. E é isso que eu faço este apelo à Câmara que eu possa fazer. Só isto. Já agora essa sessão que vai acontecer em Sacavém, onde, quando, que horas? Eu posso, já está não definido? Tive conhecimento que a Junta de Freguesia pediu essa sessão pública. A Câmara respondeu positivamente. Está marcada para dia 10 de junho. Eu posso depois, a Junta de Freguesia, obviamente, depois também irá, pelos seus meios próprios, fazer a divulgação, penso eu, dessa sessão pública. Acho que é importante para a população ouvir. Depois temos outra questão. É que a Praça da República para quando? Mas ela vai ter que ser feita. E como é que vai ser feita? Se vai pôr em causa o investimento que já foi feito. E, portanto, vai ter que ser. Essas questões que vamos ter que colocar na base sempre da boa gestão pública, que acho que tem que estar acima de tudo.
Ok, muito obrigado. Muito gosto, eu. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado.